Olá, olá! No vídeo de hoje a gente vai tentar desenvolver um pouco melhor os vídeos que a gente fez sobre articulação entre Lacan e Lévi-Strauss. Então, no vídeo de hoje a gente vai trabalhar com dois textos do Lévi-Strauss, O Feiticeiro e Sua Magia e a Eficácia Simbólica, e a gente tem objetivos mistos, né? Dois objetivos diferentes. Para quem chega aqui pelas ciências sociais ou antropologia, a gente vai tentar explicar um pouco do debate com a psicanálise, especialmente com os temas da psicologia que o Lévi-Strauss aborda. Já quem chega aqui por Lacan, a gente vai tentar, para além dessas reflexões sobre temas psicológicos que são interessantes para psicanalistas, a gente vai tentar ajudar a explicar fundamentos do pensamento do Lacan que podem ficar mais explícitos lendo Lévi-Strauss. Então é como se a gente fizesse um Lévi-Strauss para psicanalistas, psicanálise para antropólogos. No começo do texto ali, O Feiticeiro e Sua Magia, o Lévi-Strauss ele vai apresentar o objetivo dele com o texto. O objetivo lá, explícito na primeira linha do Lévi-Strauss, é tentar entender os mecanismos psicossociológicos do funcionamento das magias. Os mecanismos psicossociológicos do funcionamento das magias. Então, Lévi-Strauss vai para tribos e ele tenta entender como que a arte, a técnica dos xamãs funciona. Como feitiços realmente têm efeitos diretos sobre o corpo e sobre a vida daquelas pessoas nas tribos indígenas. Mas o ponto que eu vou tentar defender nesse vídeo é que tem um objetivo implícito muito maior nesse texto do Lévi-Strauss. O que o Lévi-Strauss quer, no fim das contas, é entender os mecanismos psicológicos e sociológicos envolvidos em qualquer forma de terapia. E daí esse objetivo se torna muito grandioso, esse objetivo implícito, né? Entender os mecanismos psicossociológicos envolvidos em qualquer tipo de terapia. Nesses dois textos do Lévi-Strauss, a gente vai ver ele mantendo um diálogo com a psicanálise que se explicita no fim dos textos, mas que, sobretudo, estão na construção do texto inteiro, se a gente lê ele retroativamente. Mas essa discussão se torna importante com a psicanálise porque era um ponto de diálogo do Lévi-Strauss ali em 1949, quando ele escreve o texto. Num momento também que a psicanálise era muito dominante enquanto discurso terapêutico, muito dominante enquanto compreensão psiquiátrica do mundo, né? Então, o ponto que eu tento defender aqui é que, no fim das contas, o texto do Lévi-Strauss pode servir para a gente pensar qualquer forma de terapia. E ele está referindo esse texto à psicanálise por uma questão contextual da época e dos diálogos que ele tinha. Então, me parece que pensando assim o texto é no fundo sobre o funcionamento de qualquer forma de terapia, faz com que o texto fique muito interessante. O texto ele se constrói em cima de 4 exemplos, muito bem colhidos pelo Lévi-Strauss. Deve ter sido um artigo que levou muito tempo para a produção do Lévi-Strauss, diferente de como os artigos são feitos hoje em dia, porque parece que são exemplos muito bem escolhidos por Lévi-Strauss e construindo e sustentando várias teses aí que ele vai como que defendendo ao longo do texto e que são teses também muito interessantes e que tiveram bastante efeito sobre o pensamento do Lacan e sobre o campo das psicologias de forma geral. Então a gente vai apresentar exemplo por exemplo, e essas teses e temas que o Lévi-Strauss está como que percorrendo nesses exemplos para ir construindo essas hipóteses que o Lévi-Strauss quer nos apresentar sobre o funcionamento psicológico das terapias, né? Só que antes de ir direto para esses 4 exemplos que ele vai apresentar nesses 2 textos, me parece importante fazer uma apresentação sobre estruturalismo, para que a gente consiga entender como Lévi-Strauss está aplicando esse método que vem da linguística para o campo da antropologia de uma forma muito criativa, e novamente que vai influenciar muito a obra do Lacan. Então o que a gente vai fazer aqui, primeiro uma introdução ao estruturalismo, mais lacaniana do que Lévi-Straussiana, mas essa introdução ao estruturalismo lacaniano me parece que compartilha muito dos pressupostos com Lévi-Strauss. Eu falo a partir de Lacan exatamente porque é onde eu tenho mais formação.
mas me parece que vai ajudar a gente a ter insights de como o Lévi-Strauss coloca esse método para funcionar na antropologia e de como Lacan vai, de alguma forma, ser influenciado por isso e vai colocar um método estrutural também em funcionamento na psicanálise. Depois que a gente fizer essa introdução sobre o estruturalismo, a gente vai ver a aplicação desse método que o Lévi-Strauss faz desses exemplos que ele colhe para ir trabalhando esse diálogo Lévi-Strauss, psicanálise e as terapias. Vamos lá. Bom, como dito, a gente vai tentar começar esse vídeo pela difícil missão de explicar o que é o estruturalismo francês, de Lacan, Lévi-Strauss, entre outros. Porque tentar entender essas bases do pensamento estruturalista ajudam muito a entender o próprio texto do Lévi-Strauss, a entender a forma como esse sistema de pensamento funciona, seus benefícios e seus limites. E, novamente, eu explico esse estruturalismo por um viés lacaniano, mas muitas dessas percepções podem ajudar muito a entender a forma de pensamento do Lévi-Strauss. Para começo de conversa, o estruturalismo ele vem como um rótulo de fora, né, produzido por um filósofo para tentar encaixar uma série de outros filósofos como se eles fossem homogêneos em seu sistema de pensamento, que eles não são nem um pouco. Então, é um rótulo que juntou uma galera que pensa diferente entre eles. Mas o que esse rótulo rotula, a experiência principal desse grupo de pensadores, é que esse grupo de pensadores eles foram bastante influenciados pela linguística estrutural de Ferdinand de Saussure. E Ferdinand de Saussure fez, vejam bem, uma obra sobre linguística. Então, o que o Ferdinand de Saussure está apresentando no seu livro, Curso de Linguística Geral, serve para linguistas. Mas alguns pensadores, iniciados por Lévi-Strauss, tiveram uma sacada. Pensar ciências humanas seria mais potente, mais interessante se a gente partisse como a ciência que é a base dessas ciências humanas, se a gente partisse da linguística estrutural como a base dessas ciências humanas. É como se as ciências humanas elas sempre se apoiassem também em outros conhecimentos científicos, que ela vai, de uma certa forma, metaforizando. E que a melhor base seria a linguística estrutural, que ela permitiria que a gente tivesse sacadas mais interessantes sobre o funcionamento da sociedade, do ser humano. Então, por exemplo, ao invés de tomar princípios da biologia como base para pensar ciências humanas, vamos tomar princípios da linguística para pensar bases dessa nova ciência humana. Esse é mais ou menos o projeto compartilhado por Lévi-Strauss e Lacan. Ou seja, parar de tomar outros campos de conhecimento como essa base e tomar uma teoria da linguagem como essa base. E veja bem, não é qualquer teoria da linguagem, também parte da ideia que certas teorias da linguagem seriam maléficas e outras seriam mais produtivas para a gente pensar nas ciências humanas. Teoria da linguagem escolhida é essa teoria do Ferdinand de Saussure, que como isso vai ser aplicado na antropologia por Lévi-Strauss ou na psicanálise por Lacan, daí é uma viagem, é um salto de criatividade desses autores. Indo lá em Saussure. Saussure basicamente tem uma ideia, da ideia base do seu curso de linguística, que forma a linguística moderna, é que o que a gente chama de palavra, ou de signo linguístico, palavra, é uma ideia dividida em duas partes, que a gente não percebe que ela tem duas partes internas. Então toda palavra tem internamente um significante e um significado. Significado é o sentido que a gente dá para aquela palavra, já significante é a materialidade formal daquela palavra. Então pensem na palavra como desprovida de significado, a palavra como pura forma, ou como puro som, uma palavra que ainda não tem um significado atrelado. Então o Saussure vai nos propor isso, que a palavra tem significante e significado, e que no fim das contas a gente pensa o significado como imediatamente colado a uma coisa. Mas no fim das contas, esse significante, ele nunca tem identidade interna. Dentro dessas palavrinhas, desses significantes, não tem um sentido interno que representa o que aquela palavra quer dizer, apesar de a gente supor que a linguagem funcionaria assim.
Esses significantes, então, para o Saussure, eles não têm nada dentro, eles não têm um sentido dentro. E o sentido que a gente acha que provém de uma palavra, na verdade não provém de uma palavra. Ele provém sempre de um jogo de articulações. É como se o sentido de uma palavra nunca fosse dada por ela mesma, mas sempre por esse jogo de oposições e de correlações a partir da qual esse sentido vai se produzindo. E daí mais ou menos a ideia de estrutura. O sentido não é dado internamente por um termo, mas é dado por um jogo de relações com todos os outros termos. A gente pode pensar essa ideia para as oposições binárias clássicas, né? Claro e escuro. A gente não compreenderia o que é claro se a gente não compreendesse o que é escuro. O próprio sentido de claro é dado a partir da oposição do escuro. Branco, preto, frio, quente, noite, dia. Como se o sentido sempre fosse produzido por essa oposição e a gente passa a entender como se o sentido fosse produzido internamente por um termo. Novamente, o mote do estruturalismo é dizer o sentido nunca é dado internamente, o sentido é sempre dado em oposições. Mas a gente também não precisa ficar em oposições ou correlações binárias. A gente pode pensar, por exemplo, que um termo tem seu sentido dado por não ser todos os outros. Por exemplo, a gente só constrói o sentido de verde, porque verde não é azul, não é branco, não é preto, não é vermelho, não é amarelo. Então, a gente não pensa imediatamente isso, espontaneamente, mas o sentido sempre está se dando por esse jogo complexo de oposições com os outros termos. E é basicamente essa a base do estruturalismo. O sentido nunca é interno a um significante, ele é sempre feito de um jogo um jogo de articulação com os outros significantes. Então, a gente pode dizer que normalmente a gente supõe que a linguagem funcionaria como um grande dicionário, que tem uma palavra e seu significado, uma palavra e seu significado. O Saussure está dizendo que a linguagem não funciona como um grande dicionário. A linguagem funciona a partir dessa estrutura, desse jogo de articulações entre os elementos que compõem um determinado discurso. Vamos pensar, por exemplo, quando a gente vai ler um texto, que um texto não faz sentido palavra por palavra, que não é assim que se produz a experiência do sentido para o ser humano. A gente não lê um texto como se a gente estivesse lendo pequenas unidades de sentido. Celular, microfone, camiseta, como se cada unidade de sentido fizesse sentido apenas nela mesma. Mas, sobretudo, a gente vai dando sentido a um texto correndo por ele, correndo por suas palavras, por suas frases, por seus parágrafos, por suas páginas, e o sentido vai se construindo ao longo do tempo, a gente vai entendendo o sistema de oposição que um autor está usando e o sentido vai se produzindo ao longo do tempo. Assim, muitas vezes a gente lê um texto, ele só faz pleno sentido quando a gente está terminando o texto, a gente começa a entender o começo de um texto. Então, o objetivo é esse, pensar na linguagem não como algo que tem uma identidade interna de significação, mas como um processo de significação que vai se dando por essas articulações complexas, que funcionam tanto como oposições quanto com correlações. Essa teoria do estruturalismo, ela tinha uma espécie de oposição também, de rival teórico. O estruturalismo ele vai contra, digamos assim, a teoria intuitiva do funcionamento da linguagem, que seria a teoria da representação ou da nominação. Essa teoria da representação da nominação, a gente pensaria como se a linguagem se produzisse através de um ato simples de nomeação de algo que tem uma realidade externa. Então tem uma coisa, uma palavra vem e cola nessa coisa. Tem essa coisa aqui que é um fone de ouvido, e a palavra vem e cola nessa coisa que tem uma realidade externa. O Saussure está dizendo que a gente pensa que a linguagem funciona assim, palavras colando sobre coisas como objetos externos, mas o Saussure está dizendo, no fundo, a linguagem não funciona assim. A linguagem funciona como uma grande estrutura que cola no mundo inteiro do ser humano e a gente vive nessa grande estrutura o tempo inteiro. A gente não tem contato com o mundo real fora da gente, com o mundo real fora dessa grande cadeia de significação. Todo o mundo é significado ao mesmo tempo por essa grande estrutura. Novamente, a ideia de estrutura. Então, a linguagem não funciona colando sentidos a objetos exteriores, porque não tem objetos exteriores, não tem mundo exterior fora
dessa grande teia de articulações de significações sobre o nosso mundo. Ainda Saussure vai dizer que o processo de significação, então tem o significante como essa materialidade formal e tem o significado, que esse processo de significação ele é sempre vivo, sempre contínuo, sempre retroativo. Então, quando a gente está passando por uma frase, a continuidade da frase vai dando o sentido dos termos anteriores. E cada novo termo pode ir ressignificando esses termos anteriores. Então, novamente, o processo de significação é um processo vivo, contínuo e retroativo. Ele não é essa mera colagem de uma palavra sobre um elemento de fora. Então, seguindo para a explicação sobre o estruturalismo, a gente pode dizer que o estruturalismo funciona sobre dois eixos básicos. A metonímia que é como se fosse a história nos seus elementos encadeados ao longo do tempo, no eixo diacrônico do discurso. Ou seja, quando a gente está contando uma história, é como se a coisa fizesse 1, 2, 3, 4, 5, o discurso fosse se prolongando ao longo do tempo, se encadeando ao longo do tempo. O segundo eixo de um discurso é o eixo metafórico, que é onde elementos podem se substituir ou produzir sentido a partir de correlações que não estão na própria frase. Por exemplo, tem uma frase, mas nessa frase tem a palavra escuro. A palavra claro não precisa estar contida na frase, mas ela compõe a forma como a gente está interpretando o sentido daquela frase. É um pouco complexo, mas o exemplo que eu gosto de usar para pensar a forma de construção de sentido desse estruturalismo, num exemplo muito clássico para psicanalistas, é o exemplo da interpretação dos sonhos. Então, como se interpreta um sonho? Um sonho se interpreta no eixo metonímico, separando os elementos que compõem um sonho. Então a gente escuta uma narrativa de um sonho, essa narrativa tem uma história de começo, meio e fim. Esse eixo do começo, meio e fim é a cadeia metonímica de um discurso, e a gente separa ela elemento por elemento. Tem o elemento 1, o elemento 2, o elemento 3, o elemento 4, o elemento 5. Cada um desses elementos funciona como um significante, que a gente não entende ainda o que esse significante quer dizer, mas a gente passa a entender ele quando a gente vai tentando entender o sentido dessa história toda, como um elemento se relaciona com outro, com outro e com outro, como o terceiro elemento se relaciona com o segundo, com o primeiro, com o quarto e com o quinto. Então a interpretação dos sonhos tem esse processo de divisão da história em elemento e da produção de sentido por essa articulação entre os elementos da narrativa do sonho, mas também entre os elementos das associações que os pacientes vão trazendo sobre a narrativa daquele sonho. Sonhei com um fone de ouvido. Fone de ouvido me lembra o dia que eu fui blá, 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 blá. Essas outras cadeias discursivas a gente chamaria como o eixo metafórico da interpretação do sonho, porque ela está dando esse conjunto de correlações a partir do qual cada elemento vai se significando. O elemento, novamente, não se significa por ele mesmo, mas se significa por esse jogo de articulação com os outros elementos e com esses elementos encobertos que não estavam como parte da primeira história e que vão vindo pela associação. Então, acho que é um exemplo interessante para a gente entender como que funciona uma análise estrutural de uma narrativa, especialmente porque o sonho ele tem esse sentido um tanto aberrante. A gente não joga significado sobre ele muito rapidamente, exatamente porque os sentidos deles são estranhos. Então, curiosamente, essa dificuldade de dar sentidos intuitivos acaba sendo uma facilidade para a aplicação do método estrutural, porque faz com que a gente tente ouvir o elemento puramente como um elemento a partir de suas articulações. Ainda um outro ponto interessante desse tipo de análise estrutural é que a análise estrutural ela permite o tipo de análise que se chama análise sincrônica de uma cena discursiva. Uma análise sincrônica de uma cena discursiva é como se congelasse o tempo, daí o termo sincrônico, e tentasse entender os elementos nas suas relações lógicas. Por exemplo, numa sala de aula, você pode congelar uma sala de aula e tentar entender
o professor e o aluno através exatamente dessa oposição entre professor e aluno. Não existe professor sem aluno, não existe aluno sem professor, mas o sentido de cada uma dessas posições é dada exatamente pela sua oposição entre elas. Um terceiro elemento que sempre entra em jogo de qualquer cena discursiva é o que o Lacan foi chamar de grande outro, que é a construção simbólica daquela cena, que é o sistema simbólico que dá sustentação àquela cena. E daí pode-se fazer referência, por exemplo, à instituição do ensino superior, ao o lugar, a função do ensino superior, o lugar a função do ensino superior na nossa sociedade. Então, dessa função terceira diz referência sempre ao sistema simbólico que está organizando essa cena. Então, muito frequentemente a gente vai ver essas análises sincrônicas de uma cena discursiva através pelo menos de um eixo triplo de articulações que a gente vai usar bastante para explicar o sentido das análises do texto do Lévi-Strauss. Tentar transformar a análise do texto do Lévi-Strauss numa análise de encadeamento triplo como parte dessa análise da cena discursiva. Pode estar ficando um pouco abstrato agora, mas quando a gente for, por exemplo, do texto, a gente vai tentar desenhar essas coisas, e eu espero que isso fique bem mais claro para tentar entender novamente esse passo que é um passo de criatividade. Como o Lévi-Strauss pega esse método estruturalista e vai aplicar ele em tribos indígenas, ou como Lacan pega esse método estruturalista e vai aplicar na análise do inconsciente. Seguindo com o tema do estruturalismo, quero abordar um pouquinho pressupostos básicos do estruturalismo, pelo menos o estruturalismo lacaniano. Bom, seguindo nessa saga de tentar dizer o que é o estruturalismo, vou apresentar 4 princípios fundamentais do estruturalismo, que creio que se compartilham em Lévi-Strauss e em Lacan, mas são especialmente lacanianos. Primeiro, a gente pode dizer que o estruturalismo ele é, por excelência, anti-essencialista. Novamente, vamos lá na teoria do significante, dizíamos que o significante não tem identidade interna, que no fim das contas todo sentido é produzido em oposições, onde um elemento tem o seu sentido dado pelas oposições com os outros elementos da estrutura, da cadeia. O Lacan parte disso para defender uma postura radicalmente anti-essencialista. É como se Lacan, creio que isso é compartilhado com Lévi-Strauss, dissessem nada tem um sentido essencial, nada tem um sentido interno, nada tem um sentido eterno. Tudo que a gente supõe que tem uma identidade interna é, no fim das contas, um efeito de uma estrutura de linguagem funcionando de forma arbitrária. Então é como se em determinado contexto histórico a gente produzisse sentido sobre essas coisas, mas esse sentido nunca fala sobre uma identidade interna sobre essa coisa. Essa identidade interna é, no fim das contas, uma arbitrariedade que a gente não consegue reconhecer como arbitrária. Esse tipo de pressuposto pode ser muito útil para perspectivas políticas desse debate com o estruturalismo, especialmente porque muito daquilo que produz preconceitos parte de uma suposição de que há uma identidade interna essencial a determinada coisa. Por exemplo, o que é ser homem e o que é ser mulher. Para o estruturalismo, o sentido que se produz sobre homem ou mulher, no fim das contas, é puramente arbitrário. É um efeito de um contexto histórico que produz uma determinada articulação de sentido que opõe o que é ser homem e o que é ser mulher em um determinado contexto. Mas esse sentido poderia ser perfeitamente qualquer outro. Então, esse princípio do estruturalismo do significante, enquanto algo desprovido de identidade interna, realmente é levado ao pé da letra pelo estruturalismo, de dizer que tudo que a gente supõe que produz um sentido, que tem uma identidade interna, é, no fim das contas, um joguete das combinação de significantes que é profundamente arbitrário. Todo sentido poderia ser qualquer outro. Um segundo pressuposto interessante para as discussões que a gente vai ter sobre o estruturalismo é o que a gente pode chamar de um antinaturalismo. O estruturalismo acredita profundamente num corte entre o que era a experiência da vida animal e o que é a experiência da vida humana, cultural. Ou seja,
estrutura da linguagem cria um antes e um depois radical. A partir do momento que a gente é ser cultural, a gente não é mais ser animal, a gente não tem mais a mesma relação com a natureza, com a naturalidade, cria-se uma ruptura completa entre o que é cultural e o que é natural. E muito do que era regido pela natureza passa então a ser completamente sobrescrito enquanto simbólico. Isso vai produzir com que o estruturalismo tenha sempre a forma de interpretar que muito daquilo que a gente chama de natural é, no fim das contas, uma produção discursiva que a gente não consegue reconhecer como tal. Novamente, voltando para o exemplo da sexualidade ou do gênero, muito daquilo que a gente fala que naturalmente é ser homem ou naturalmente é ser mulher, ou naturalmente é feito de, sabe, sei lá o que, do corpo masculino ou feminino em sua natureza, o estruturalismo sempre vai apontar nisso uma abstração, uma arbitrariedade produzida pelo próprio jogo da linguagem. Então, o estruturalismo é profundamente antinaturalista. Uma outra forma de entender essa discussão do antinaturalismo no estruturalismo é que aquelas divisões clássicas entre mente, corpo, ideia e matéria, realidade externa e ideia, elas são também profundamente reinterpretadas pelo estruturalismo, que vê muito mais um entrelaçamento, uma coexistência entre o que é ideia e matéria, o que é corpo e o que é mente. Então, e a gente vai ver isso muito no texto do Lévi-Strauss, como ele não está trabalhando com essa divisão entre corpo e mente, porque a linguagem é toda a vida humana, tudo aquilo que compõe o mundo concreto da experiência humana é, para os estruturalistas, linguagem. A linguagem encarna nosso mundo. Outro pressuposto importante do estruturalismo é um antipositivismo. O antipositivismo, como a gente explicava, o estruturalismo não parte de uma teoria da linguagem onde uma palavra nomeia uma coisa do mundo externo, porque o estruturalismo não trabalha com essa ideia de mundo externo, de realidade exterior. No fim das contas, para o estruturalismo, a gente vive num mundo que é completamente ordenado como esse sistema simbólico, como esse sistema de linguagem, que dá ordenamento, que dá consistência para o nosso mundo. Só que esse sistema simbólico poderia ser completamente outro, e sendo completamente outro, nos daria um mundo completamente diferente. Então, uma tribo indígena vive num mundo completamente diferente do que a gente vive hoje, porque ela vive num mundo de um outro sistema simbólico. É como se o sistema simbólico fosse anterior ao mundo que ele constrói. Não há um mundo exterior a partir do qual a gente vai produzir um sentido, há sempre um sentido anterior determinando a nossa relação com esse mundo, que é sempre um mundo penetrado pelos símbolos, pela linguagem. Por fim, um último pressuposto aqui dessa introdução ao estruturalismo é que o estruturalismo é profundamente anti-humanista. E o que diabos quer dizer esse anti-humanismo? Anti-humanismo quer dizer que esses autores, tanto Lévi-Strauss quanto Lacan, eles não trabalham com a nossa concepção cotidiana de sujeito moderno, a qual o sujeito ele é autônomo, ele é agente de si mesmo, ele agencia a própria vida, ele tem liberdade e autonomia. Para o estruturalismo isso é tudo balela, novamente tudo produção de uma teia simbólica, entre outras, a teia simbólica da contemporaneidade, do sujeito moderno. Então é uma ilusão a percepção do sujeito como autoprodutor do seu mundo. E a gente vai ver, nos exemplos do Lévi-Strauss, como o sujeito ele é muito mais efeito sobre esse sistema simbólico se pensando, e ele tem que se virar com isso, do que efetivamente ele toma ideias e decisões super autônomas. Então, Lacan vai também pensar o sujeito humano muito mais como um efeito de uma representação do mundo. Ele suporta uma representação do que ele é agente criativo do seu próprio mundo. É como se esses autores estivessem pensando que esse sistema simbólico se pensasse por si mesmo. É como se as ideias do mundo estivessem se pensando, e a gente pode supor que a gente está pensando as ideias do mundo, mas é o mundo enquanto sistema simbólico que está pensando, e ele determina a nossa forma de dar sentido à realidade, mesmo que a gente caia na fantasia de que nós somos autores da nossa própria realidade. E, bom, tendo sido feita essa interpretação sobre o estruturalismo, vamos para os primeiros exemplos ali do texto do Lévi-Strauss. Novamente, agora a gente vai ver esse salto. Como o Lévi-Strauss vai aplicar essas ideias muito abstratas
para análises de tribos indígenas, mas, novamente, o que o Levi-Strauss quer não é simplesmente analisar o funcionamento da magia nas tribos indígenas, mas a partir daquilo conseguir fazer saltos, fazer homologias para pensar outros contextos que têm lógicas internas semelhantes, o que é um baita de uma potencialidade do método estruturalista, poder pensar realidades diferentes, mas que têm o mesmo funcionamento estrutural lógico. E a partir disso tem insights inovadores, como a gente vai ver que o Levi-Strauss vai trazer no texto. Bora lá? Feiticeiro e sua magia, exemplo 1.